Longevidade é estar bem hoje, para viver melhor cada momento dos muitos anos de vida que você tem pela frente. É cuidar do bem-estar físico, emocional e espiritual, com mais equilíbrio e qualidade de vida. É cultivar relações de afeto e amizade, porque a convivência traz mais amor e alegria para uma vida bem vivida. É ter vontade de aprender e conhecimento para evoluir, fazendo desde já as melhores escolhas financeiras para planejar um futuro mais tranquilo e estável. A Bradesco Seguros é pioneira. A longevidade está no nosso DNA. E vamos seguir levando inspiração para você viver mais e melhor. Comece já. Comece agora. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Carolina Cavanha, sou gerente de assuntos corporativos na Biogen, que é um laboratório farmacêutico com foco em neurociência. Bom, em nome da Biogen, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se juntaram aqui nesses dias para discutir um tema tão importante, longevidade, num país como o nosso, de dimensão continental, marcado por desigualdade, com um sistema público de saúde, com um forte sistema de seguridade social, discutir o envelhecimento saudável. E todas as frentes, né, que fazem parte desse tema é muito mais do que bem-vindo, certo? Então, num país com envelhecimento rápido e com muitos desafios que a gente tem que superar juntos enquanto coletivo, esse tipo de fórum se faz central. Então, em nome da Biogen, eu gostaria de agradecer, é um prazer poder contribuir de alguma forma com todos e desejar um ótimo evento, uma ótima discussão, que saímos daqui mais sábios, com mais vontade de fazer coisas diferentes e com claro compromisso social das coisas, certo? Muito obrigada pela oportunidade e ótimo evento. A Academia Nacional de Medicina se sente muito honrada em poder apoiar e participar do Fórum Internacional de Longevidade com a coordenação do grande professor Kalash. Sem dúvida, desnecessário dizer a importância de simpósios assim para trazer o melhor da medicina a toda a sociedade brasileira, através também da preparação adequada de um grande número de profissionais de saúde. A perspectiva internacional sob a liderança do professor Kalash é muito importante ser mantida, preservada e elogiada. Parabéns. Em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Rio de Janeiro, eu quero dar as boas-vindas a você ao Fórum Internacional de Longevidade. Estamos aqui hoje e nas próximas semanas com uma programação muito criativa, elaborada pelo grão-mestre Dr. Alexandre Kalash, do ILC Brasil, para discutir temáticas relevantes no âmbito da longevidade no Brasil e no mundo. Eu espero que nós tenhamos daqui a 2 semanas a oportunidade de falar também sobre algumas gratas surpresas que serão lançadas nesse evento. Venham comigo e aproveitem o fórum. Meus caríssimos amigos, eu sou Alexandre Kalash, sou presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e, por muito tempo, fui também presidente da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade. É uma imensa satisfação nós estarmos aqui na 9ª edição do Fórum Internacional da Longevidade. Com esses parceiros maravilhosos, eu agradeço de coração Bradesco Seguros, Biogen, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Academia Nacional de Medicina, mas, em particular, eu agradeço a equipe que está por trás das câmeras e os nossos palestrantes de hoje e, ao longo das próximas 6 semanas, nós vamos terminar no dia 9 de dezembro. Nós vamos ter exatamente aí, neste horário, das 5 às 7, horário Brasil, uma série de sessões que foram cuidadosamente preparadas, envolvendo palestrantes de grande calibre, sob o ponto de vista internacional, mas também companheiros de sempre, do Brasil, de outros países, que discursarão sobre os temas principais que
nós escolhemos e elegemos para poder falar sobre a longevidade e o futuro. Qual vai ser esse futuro? Depois de todas as tensões que nós vivemos ao longo desses últimos 2 anos com a Covid, que teve um impacto particularmente importante nas pessoas mais idosas. Nós vamos falar de cultura do cuidado, nós vamos falar de proteção e segurança, nós vamos falar do enfoque mais amigo dos idosos, nós vamos falar sobre a questão de direitos, dos direitos que as pessoas devem preservar, e nós vamos também ter uma sessão conjunta com o Centro Internacional da Longevidade do Reino Unido. Aliás, eu lá estarei nesse dia. Mas hoje nós vamos falar de um tema que aflorou, que ficou deflagrado como um dos mais importantes, que não foi criado pela pandemia, já existia, só que andava meio ofuscado. Nós vamos falar para alguns que preferem etarismo, eu prefiro idadismo, e esse vai ser o tema dominante da sessão de hoje. Esqueci de dizer que eu estou num ambiente fora do meu comum, eu estou na Espanha, eu sou velho, não faço questão alguma de que me chamem de velho, pelo contrário, eu acho ótimo ter envelhecido. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Sou careca, tenho barba branca, estou com uma blusa vermelha e atrás de mim tem o meu ambiente muito mais rural da minha casa na Espanha do que Copacabana, que é onde eu resido quando eu estou no Rio. Um bom fórum para todos nós, e é com imenso prazer que eu vou descrever também como serão essas sessões. Nós vamos sempre começar com um vídeo internacional pré-gravado. Depois nós vamos ter o que eu chamo a prata da casa, nós vamos ter respostas e comentários dos nossos parceiros do Centro Internacional da Longevidade, com falas breves, reportando aquilo que ouviram no vídeo, mas trazendo as suas próprias contribuições. E, a partir daí, nós vamos ter um debate de cerca de meia hora, em que nós vamos poder trocar figurinhas entre aqueles que falaram, mas, sobretudo, procurar ouvir comentários e responder a perguntas daqueles que nos acompanham. No final, nós vamos ter uma outra palestra internacional e, a partir daí, nós vamos ter, no final, a oportunidade de ter as mensagens que a gente chama de take-home, the take-home messages. O que a gente gostaria de levar para casa depois dessas 2 horas de, certamente, um conteúdo muito rico. E é com imensa alegria que eu vou anunciar quem vai fazer a abertura, de fato, uma grande amiga. Ela é hoje chefe nas Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Envelhecimento. Ela trabalha já há mais de 20 anos nas Nações Unidas, embora tenha nascido na Arábia Saudita. Ela é de família libanesa, nós temos um pouco em comum aí, e Amal é uma pessoa de uma dedicação, de uma garra muito grande, muito determinada de fazer com que as Nações Unidas respondam e tragam o tema da longevidade para os objetivos sustentáveis que nós estamos aí nessa corrida, e também parceira da Organização Mundial da Saúde na década do envelhecimento saudável que nós estamos começando neste ano. De forma que nós vamos, com grande alegria, trazer Amal Rafu, que será a nossa primeira palestrante para colocar o cenário. É o que em inglês tão apropriadamente se diz o setting the scene. Nós vamos começar com ela, com essa visão global, para depois, então, termos os comentários dos nossos 4
parceiros do ILC, que responderão também aquilo que a Amal terá nos dito. Hello, everyone, and thank you so much for the kind invitation for me to deliver opening remarks at your forum. We know well that the global population of older persons is growing rapidly, both in absolute numbers and as a proportion of the total population, and that this shift is a direct result of the demographic transition towards longer lives and smaller families that has been occurring throughout the world. Today, there are 752 million people aged 65 years or over globally, an increase of 187% over the 262 million older persons in 1980. By 2030, the target dates of the Sustainable Development Goals, this number is projected to grow to 997 million, and by 2050, nearly 1.5 billion, more than double its size in 2021. By the end of the 21st century, the number of older pequeno problema, isso faz parte nesse mundo virtual que nós estamos acostumados já. De vez em quando a gente menos espera, apesar de nós termos pedido exatamente que fossem gravados vídeos, para que a gente evitasse surpresas, mas as surpresas acontecem. Tem uma palavrinha, gente, que está muito associada à longevidade. Essa palavrinha chama-se resiliência. E quando a gente se depara com um problema inesperado, essa longa vida, que eu muitas vezes comparo a uma maratona, deixou de ser uma corrida de 100 metros para ser uma corrida muito mais longa. E essa corrida muito mais longa, essa maratona, ela tem percalços, ela tem barreiras, ela tem surpresas. Você nunca sabe o que está do outro lado da esquina. Hoje, nós tivemos essa surpresa que, de repente, quando nós estávamos aqui já ouvindo nossa cara Amal Abou-Rafi, nós tivemos essa surpresa de que o vídeo trancou. Não será por isso que nós vamos empanar o brilho da nossa sessão de hoje. Nós temos 4 tarimbados comentaristas que, se depois a gente conseguir voltar ao vídeo, nós o faremos, mas caso contrário, eu vou já pedir para que alguém muito querida, muito querida, Marília Berzins, doutora Marília Berzins, ela é quem coordena o Observatório do Envelhecimento Humano em São Paulo, o OLI, mas com uma tarimba fenomenal. Ela que tem uma formação em serviços sociais, tem um doutorado em saúde pública, que milita há muitos anos, especificamente na questão de direitos e mais diretamente nessa questão que nós estamos tratando hoje do idadismo, do etarismo. Marília, com você a palavra e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sou eu que agradeço a honra, né, e o prazer e a oportunidade de estarmos juntos discutindo esses assuntos tão importantes. Eu me junto a você em relação à tecnologia, mas vai dar tudo certo. E eu vou fazer só um breve comentário sobre a questão que nos une aqui, que nos traz. Muito prazer também estar acompanhada de pessoas tão queridas como essas que estão aqui neste momento. Bom, pensando um pouco sobre idadismo, a idade é uma das primeiras coisas que nós observamos nas pessoas. E o idadismo, o etarismo, surge exatamente quando esta característica é utilizada para categorizar ou dividir as pessoas, né, por atributos que possam ocasionar danos, desvantagem, injustiça e menosprezo. Então, quando nós falamos sobre o envelhecimento, é isso que se apresenta. O simples fato de sermos pessoas idosas já nos
categoriza, nos deixa em desvantagem em relação às outras idades, né? Então, essas palavras como etarismo, idadismo, discriminação, ageísmo, qualquer nome que venhamos a dar, utiliza-se de diferentes formas durante o ciclo da vida. E, infelizmente, quando estamos na fase do envelhecimento, isso traz um prejuízo grande à nossa saúde, ao bem-estar, e constitui-se num obstáculo importante para a formulação de políticas públicas e adoção de medidas relativas que promovam o envelhecimento saudável e ativo. Então, o simples fato de categorizar, de discriminar, de separar, de deixar em desvantagem uma pessoa, traz prejuízos grandes. E a própria Organização Mundial de Saúde propôs, e nós estamos em plena realização dessa campanha, para a eliminação de todas as formas de discriminação, quando nós falamos a respeito de idade. É um movimento super atual e que nós nos comprometemos a isso e precisamos falar em todo momento para que a sociedade possa mudar a forma como vê a sociedade. E não só o idadismo, o etarismo, mas ele também se resume em 3 aspectos. O jeito que nós pensamos, não é? Quando se pensa em estereótipos, o prejuízo, que é como que a pessoa se sente em relação àquilo que lhe é dado pelo social, isso interfere bastante, e na discriminação, como nós atuamos em relação a essas pessoas. O que eu penso, como eu me sinto e como atuo em relação a esse processo, ao sujeito. Infelizmente, também trabalhando com violência contra a pessoa idosa, nós vemos e observamos que muitas das violências, sobretudo aquelas que acontecem pela sociedade, são fruto dessa discriminação etária, né? Simplesmente porque ela é idosa. E aqui em São Paulo, a gente tem militado muito na defesa desses direitos. Uma das situações em que os idosos muito nos reclamam é como são tratados no ônibus, que já é, no ônibus ou no transporte coletivo, já lhe é assegurado o direito de utilizar, mas as pessoas, pelo simples fato de achar que pessoa idosa não continua contribuindo com a sociedade, trata muito mal as pessoas idosas em relação ao uso desses assentos que são reservados, e não é só para pessoas idosas, e a gente tem problemas sérios em relação a isso. Portanto, para que nós possamos, né, mudar esse preconceito, esse idadismo em relação à sociedade, nós precisamos criar uma consciência mundial, social e política de valorização da pessoa idosa. Disseminar em todas as formas possíveis a questão de que velhice, longevidade, é um processo da vida que nós devemos respeitá-lo, não é? E quando nós encontrarmos essas situações que venham prejudicar, que venham discriminar as pessoas idosas, nós temos que fazer um coro dizendo não à discriminação etária, não ao idadismo, um esforço coletivo para que nós possamos mudar como tem sido vista a sociedade. E, infelizmente, esse conceito, esse preconceito, ele se faz presente, inclusive no Estado brasileiro, não é? Recentemente, nós ouvimos um próprio ministro da Economia, o ministro da Economia, se referir, não é, que o problema do uso grande dos serviços públicos é porque as pessoas querem viver 100, 110, 120 anos. Ou seja, tantos esforços nós fizemos para viver mais e o Estado brasileiro se apresenta dizendo que nós somos o prejuízo para a vida social, porque nós queremos viver muito, muito contraditório. E pior ainda, uma das assessoras deste ministro comemorou a morte dos idosos pela pandemia do Covid, dizendo que, dessa forma, as contas da Previdência seriam melhores em relação à perda de pessoas idosas. Então, concluindo, resumindo, a minha mensagem é uma sociedade para todas as idades. E uma sociedade só será boa para todas as idades quando a diferença, que uma sociedade múltipla, plural, não venha se transformar em desigualdade. Muito obrigada, Kalash, pela oportunidade. São essas brevíssimas considerações que eu faço. Eu agradeço muito, Marília. Sempre um prazer ter você conosco, companheira de tanto tempo.
E nessa luta, amanhã estaremos juntos novamente, mulheres do Brasil. Nosso próximo comentarista é Egídio Dória. E Egídio tem também uma vida acadêmica intensa, um currículo super interessante, mas eu vou contar uma particularidade, Egídio, que eu acho que é fundamental e foi o que nos aproximou. Você é um nefrologista com mestrado, com PhD em nefrologia, e de repente você descobriu que você estava tratando era cada vez mais de pessoas idosas. E foi o clique que fez com que você trouxesse essa contribuição tão grande que você tem trazido na sua militância como professor, como acadêmico, mas também com uma série de iniciativas, como na USP, do envelhecimento ativo, como diretor do Aging 2.0 aqui no Brasil, e se dedicando muito com iniciativas, inclusive público-privadas, como, por exemplo, o que você fez com o metrô de São Paulo. Então, nós gostaríamos de ouvir, Egídio, as suas palavras. Boa tarde a todos e a todos. Aberto. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de te agradecer, Kalash, pelo convite. É sempre uma honra estar com você e agradecer também ao ILC Brasil para participar desse 9º Fórum Internacional da Longevidade. Em 2019, nós fizemos uma pesquisa com os participantes do programa USP Envelhecimento Ativo sobre idadismo, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento sobre o mesmo e sobre alguns dos mitos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o fomentam. Foram 372 participantes, com idade média de 58 anos, sendo 244 mulheres. 255 se autodeclararam brancos, e alguns dos resultados que nós obtivemos foram os seguintes. 93% deles acreditaram existir o preconceito pela idade, e 94% concordaram com a definição de que o idadismo é o ato de criar estereótipos, em geral negativos, e de discriminar uma pessoa ou um grupo de pessoas por elas serem mais velhas ou parecerem mais velhas. 84% deles presenciaram ou foram vítimas do idadismo, e a maioria sob a forma de piadas, desrespeito e xingamentos. 62% acreditam que uma pessoa pode ser preconceituosa pela idade sem o saber. 40% dos entrevistados praticaram ou já tiveram um pensamento preconceituoso em relação à pessoa mais velha. Segundo os mesmos, os locais mais comuns do idadismo foram o trabalho, reuniões sociais e as redes sociais. E 33% acreditavam que o idadismo começava aos 50 anos e 36% aos 60 anos. Em relação aos mitos da Organização Mundial de Saúde, eu somente peguei alguns, 46% acreditam que a família é a única responsável por cuidar dos idosos. E 28% não acreditam que a forma como se percebe o envelhecimento influencia no mesmo. Em relação às imagens mais associadas ao idoso, eles relataram que foram sabedoria, experiência e acolhedor, mas também dependente, improdutivo e rancoroso. E 88% acreditaram que era possível combater o idadismo. E as formas mais relatadas nesse combate foram campanhas de conscientização e políticas públicas. Baseado nessa pesquisa, e por outras, inclusive entre elas a realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 2016, com 57 países e mais de 83 mil idosos, nos quais 60% deles não se sentiam respeitados, realizamos em 2019, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo e a Rede Liga Solidária, a campanha Orgulho Prateado. E em 2020, em uma parceria com a Prefeitura e o metrô do Estado de São Paulo, demos continuidade com a campanha Sou Mais 60, que partiu da ideia de que, à medida que envelhecemos, vamos perdendo a nossa visibilidade. E aproveitou-se o mais dos 60 mais para mostrar o que essas pessoas tinham a mais. Pois se o tempo nunca valeu tanto, imagine alguém que já viveu muito tempo. Selecionamos 11 pessoas como os nossos personagens principais. Foram criados
cartazes eletrônicos, cartazes impressos. Esses cartazes foram distribuídos em todas as estações de metrô, em todas as estações de trem e ônibus aqui do município de São Paulo, né? As cores selecionadas pela campanha, com o objetivo de retratar o colorido da diversidade da velhice, foram o amarelo, o rosa e o azul, e as estações de metrô foram iluminadas durante todo o mês de outubro com essas 3 cores. Nós elaboramos filmes que retratavam situações do cotidiano em que o idadismo é manifestado, como, por exemplo, na seleção para um emprego, na academia de ginástica e até mesmo na escolha de um vestuário. E esses filmes foram exibidos durante todo o mês de outubro nos trens do metrô, na TV Minuto. Um filme de divulgação foi gravado e distribuído para diversos parceiros da campanha. Nós realizamos lives em instituições parceiras como o Nibis Cultural, Rede Metrô, Rede Prefeitura e a própria USP. E os parceiros da campanha, como o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a Unimed Ribeirão Preto, o Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também realizaram atividades próprias em suas instituições e participaram ativamente da campanha, selecionando os 60 a mais que os representavam. Criamos uma página na internet para divulgações das ações da campanha, de outras entidades nacionais e internacionais, vídeos, artigos, colunas e recomendação de livros sobre o tema. Neste ano, repetimos a campanha com a adição da gravação de podcasts vinculados pelos organizadores e a transmissão regular pelo sistema sonoro do metrô de informações curtas sobre o idadismo e suas consequências. Acreditamos que dezenas de milhares de pessoas tenham sido sensibilizadas e impactadas. Para o ano de 2022, a proposta é de realizarmos atividades de conscientização todos os meses do ano e agregarmos mais parceiros dentro e fora do estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Egídio. Eu acho sempre fantástico quando um médico com uma formação bem clássica de medicina tem essa capacidade de renovar, de enxergar de uma forma muito mais ampla e ter essa vocação para a saúde pública, que é o que você, Marília Bercins, vindo de disciplinas tão diferentes, se conseguem esse diálogo. Não é à toa que vocês têm acrescentado tanto ao Centro Internacional da Longevidade Brasil. Como tem também a nova estrela dentro do nosso panorama, dentro do Centro Internacional da Longevidade, eu tenho o prazer agora de anunciar a vocês a presença e a colaboração do Maurício Einstaus. Maurício, ele é bacharel em gerontologia pela IASH, já tem tido uma atuação bastante vigorosa, muito voltado para a coordenação de políticas públicas em instituições de longa permanência, em cuidados paliativos e preventivos, e muito voltado também para a questão de direitos. Maurício, recentemente, se integrou ao nosso Centro Internacional da Longevidade e está exatamente coordenando um projeto do qual provavelmente o Maurício vai falar um pouquinho e nós voltaremos a falar dele à medida em que a gente prossiga aqui com a nossa sessão. Maurício, com você a palavra. Muito obrigado, doutor Alexandre Kalash. Agradeço também a toda a equipe do ILC Brasil. E vou começar com minha audiodescrição rapidamente. Eu sou uma pessoa morena, de 47 anos, uso óculos azul marinho, tenho uma barba baixinha e cabelos crespos grisalhos nas laterais. Bom, quem me conhece sabe que eu sou apegado a palavras. E 2 palavras têm sido recorrentes para mim nos últimos tempos. São exatamente as palavras do tema do nosso fórum de hoje, que é desafio e idadismo. Começando por um desafio individual, que é esse desafio que eu recebi recentemente de coordenar um projeto de enfrentamento do idadismo, que eu
estou, inclusive, na verdade, deixa de ser individual por eu estar compartilhando esse desafio com uma colega quase gerontóloga, a quem agradeço muito já desde já, que é a Kátia Beja Romero. E em relação ao idadismo, a gente vai para o outro extremo. É um desafio global, né? Um desafio global que vem exatamente do fenômeno mundial que é o envelhecimento populacional. E o desafio do idadismo é exatamente pelo fato do envelhecimento populacional ter implicações mundiais, né? Esse caráter global desse desafio exige uma reação de igual proporção, de igual dimensão. Ou seja, temos todas as nações ao redor do mundo precisam se mobilizar. E aquelas que puderem agir de forma colaborativa deverão atingir resultados mais abrangentes. Uma vez que o enfrentamento desse desafio vai tão longe quanto possível, deve ir tão longe quanto possível, deve ir tão longe quanto as fronteiras socioculturais. Daí a criação de uma Liga Ibero-Americana para enfrentamento do idadismo. Uma liga que pretende promover a união de esforços de nações culturalmente parecidas, formada por povos de uma rica miscigenação étnica, povos que desenvolveram um brio característico moldado por histórias de sujeição a regimes totalitários. E, nesse sentido, os passos essenciais para o desenvolvimento desse trabalho coletivo partem, né, da gente nomear o nosso inimigo comum. Muitas pessoas não conhecem o idadismo, nunca ouviram essa palavra, ou etarismo, mas já sofrem com ela há alguns anos. Então, a gente precisa disseminar esse conhecimento sobre esse desafio do idadismo e suas implicações. A partir disso, a gente pode aprender a detectar esse problema, detectar esse preconceito em nós mesmos, em outras pessoas e também nas instituições. E assim a gente pode trabalhar coletivamente para a desconstrução desse preconceito, através de algumas ações, não apenas através de denunciar essas piadinhas, memes que a gente recebe todos os dias, ou então esses estereótipos que a grande mídia, inclusive, faz irresponsavelmente e dissemina. Mas temos que desenvolver ações como desenvolvimento de empatia, da valorização da essência das pessoas, do zelo por sua dignidade. Para isso, podemos nos basear em iniciativas já existentes, principalmente em países desenvolvidos que também são os mais envelhecidos. E podemos também nos basear em organizações internacionais, nas ações de organizações internacionais como a própria Organização Mundial de Saúde, que nesse ano lançou, como muitos sabem, um relatório global sobre o idadismo. E nesse relatório eles mencionam estratégias que foram comprovadamente eficientes, reduziram o idadismo, que são através de elaboração e implementação de políticas e leis, educação sobre o envelhecimento, a velhice, o próprio idadismo, desenvolvimento de intervenções intergeracionais. Então, a gente apoiando com a Liga essas ações, e a Liga pretende, portanto, então, divulgar ações das iniciativas já existentes, nos países ibero-americanos, principalmente, para a troca de experiências, e também concentrar dados para a criação de novas iniciativas, promover, então, a implementação de parcerias entre organizações, tanto da sociedade civil, privadas e públicas também. Então, era isso, agradeço novamente. Muito obrigado, Dr. Kalash. Muito obrigado, Maurício. Eu vejo com tremenda expectativa essa nova iniciativa de começar essa Liga Ibero-Americana. Quando nós a concebemos, você lembra bem, que a ideia é de que a gente recebe quase sempre todo o material que vem do mundo anglo-saxão, dos países mais desenvolvidos, e acaba perdendo aquele foco
aquele viés importante cultural, e eu acho que a gente tem muita coisa para trocar com a Península Ibérica, Portugal, com Espanha, nossos vizinhos latino-americanos, e vejo isso com enorme expectativa e agradecendo muito a Biogen por estar nos apoiando nessa iniciativa. E aí nós vamos passar agora para Ieda Duarte, uma pessoa também muito querida, uma excelente profissional de saúde pública, de formação em enfermagem, mas com mestrado, com o doutorado em saúde pública. Há muitos anos que ela coordena o estudo longitudinal SAB, que é Saúde e Bem-Estar em Envelhecimento. São 20 anos, são 2 décadas de um material muito rico, um laboratório vivo em que ela está colocando ali, junto com uma equipe, e não poderia deixar de lembrar da nossa querida Maria Lúcia Lebrão, quem primeiro coordenou esse estudo, SAB, em São Paulo, e com muitas saudades nos deixou precocemente. E Ieda, é uma satisfação grande, você que tenha sido uma grande líder, uma força muito forte nesse trabalho que a gente tem feito nos últimos, em particular nos últimos meses, de que velhice não é doença, com seus companheiros, de uma iniciativa que vale a pena lembrar aqui, o que rola na gerontologia, na mídia social, bombando, sempre trazendo assuntos pertinentes, e que foi de onde surgiu todo esse movimento, que não deixa de ser uma luta em relação a esse desafio do idadismo. Com você, Ieda. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite para alguns, né? Boa noite, Kalash. É um prazer enorme estar aqui, eu lhe agradeço e agradeço à equipe do IOC Brasil pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês no ONU Fórum Internacional da Longevidade. Na minha audiodescrição, eu tenho a dizer que eu tenho pele clara, cabelo castanho comprido, olhos claros, e eu estou na minha casa com várias orquídeas atrás de mim para alegrar um pouco e enfeitar o ambiente e fazer jus à honra desse evento. Como o Dr. Kalash comentou, eu coordeno um estudo aqui em São Paulo que se chama Estudo SAB e que há 20 anos acompanha a população idosa do município de São Paulo. Hoje, mais de 1.800.000 idosos. Na questão dos desafios do idadismo, o tema desta mesa, nós vivenciamos muitas vezes que os idosos, eles são vistos, ou parte dos idosos, são vistos como pessoas que dependem de outras pessoas, que eles só recebem ajuda, eles concentram a atenção ou exigem a atenção de outras pessoas por diferentes necessidades ou demandas de saúde, e que eles estão nessa posição passiva de só receber. E o estudo SAB e outros estudos já nos mostraram que isto é uma não verdade, é uma inverdade. Assim como sabe o ELSE Brasil, que olhou os idosos que residem no Brasil como um todo, nós vemos que mais de 75% da população idosa é completamente independente. O que quer dizer isso? Ela cuida da própria vida, ela dá conta de cuidar de si mesma e cuida muitas vezes do seu próprio entorno. E mais que isso, essas pessoas mais auxiliam do que recebem. Elas mais ajudam a própria família e quem está no seu entorno do que recebem a ajuda dessas pessoas, o que por si só já contraria este mito popular, dizendo que os idosos são pessoas dependentes. Durante a pandemia, isso foi reforçado por um estudo desenvolvido pela Ana Amélia Camarano, que mostrou que a cada idoso que morria, uma família entrava na linha de pobreza. Claro que muitas vezes nós, conforme vamos envelhecendo, podemos desenvolver problemas de saúde. A maioria desses problemas são problemas crônicos, que, se bem controlados, não vão impedir que essas pessoas vivam de forma ativa e participando ativamente da própria sociedade. Mesmo assim, e apesar disso, no início da pandemia, nós vivenciamos, além das falas ditas pela doutora Marília Berzins no início desta mesa, uma outra muito
horrível e que reforça o preconceito maior contra as pessoas idosas. Essas falas vieram dos órgãos federais dizendo que, na ausência de leitos para todas as pessoas, nós deveríamos usar o critério etário para selecionar quem receberia ou não assistência, porque naquele momento não tínhamos leitos de UTI para todos. Isso já mostra o quanto nossa sociedade ainda precisa evoluir muito em termos de idadismo. E mais recentemente, já comentado pelo Dr. Kalash, nós vimos que, por uma determinação da Organização Mundial de Saúde, a velhice foi colocada na classificação internacional de doenças que vai entrar em vigor em 2022, 1º de janeiro de 2022, sendo caracterizada como algo praticamente desconhecido e problemático, o que também é um equívoco. Essa questão ela mobilizou muitas pessoas, serviços, instituições, tentando reverter essa decisão e essa situação, e esse movimento ele é crescente, ainda bem que ele é crescente. Agora, será que, se o idadismo não fosse real na nossa sociedade e em diversos lugares no mundo, nós teríamos que estar vivenciando essa situação? Será que patologizar uma fase da vida não vai contribuir ainda mais com o aumento do preconceito contra as pessoas idosas? Tem uma fala do Alexandre Silva, que acredito estará em algum momento aqui, o que diz que a pergunta que fica em relação a isso é como nos permitimos chegar a esse ponto. A nossa omissão ou o nosso desprezo a isso nos faz partícipes deste ismo, o idadismo, que junto com outros ismos, como racismo, machismo, sexismo, só denigrem a nossa sociedade. Nós costumamos naturalizar este preconceito e isso só contribui para que os próprios idosos passem a se ver como diferentes ou menos válidos. Uma sociedade que discrimina e desvaloriza os seus idosos desvaloriza a sua história, as suas bases e tende a nunca desenvolver a sua própria identidade e pode um dia vir a desaparecer. Kalash. Obrigado, Marília. Obrigado, Ieda. Estou pensando aqui na Marília, porque nós vamos ter a Marília Louvison no final. Ieda, você chama atenção para uma coisa super importante. A contribuição dos idosos é muito maior do que a sociedade admite. E essa é uma das razões fortes para que a gente alimente e naturalize esse idadismo. Não é um fenômeno nosso só, nós estamos vivendo uma pandemia de idadismo e que o acelerar da longevidade, o envelhecimento a nível internacional, o fato de que nós tenhamos hoje no Brasil em torno de 15% de pessoas idosas e daqui a menos de 30 anos nós vamos ter mais de 30, ou seja, dobrando, se nós não tomarmos cuidado, essa naturalização do idadismo fará com que aqueles que são mais jovens hoje o sofram dentro muito breve. Nós estamos no mesmo barco. Alguns estão na proa, outros estão na popa, mas nós estamos aqui no mesmo barco, de forma que é de interesse de todos esse combater o idadismo, essa pandemia, o grande último tabu, que é um dos aspectos que a Amal iria se referir, e eu penso que a gente já possa mostrar, e vou pedir que a gente mostre desde o início, porque talvez alguns possam ter acompanhado o princípiozinho da sua fala, mas vamos lá, dar um desconto e ouvir tudo que a Amal iria trazer no início, mas que infelizmente por razões que são agora naturalizadas das dificuldades que a gente encontra com a tecnologia. Podemos ter agora o vídeo. Hello, everyone, and thank you so much for the kind invitation for me to deliver opening remarks at your forum. We know well that the global population of older persons is growing rapidly, both in absolute numbers and as a proportion of the total population, and that this shift is a direct result of the demographic transition towards longer lives and smaller families that has been occurring throughout the world. Today, there are 752 million people aged 65 years or over globally.
an increase of 187% over the 262 million older persons in 1980. By 2030, the target date of the Sustainable Development Goals, this number is projected to grow to 997 million, and by 2050, nearly 1.5 billion, more than double its size in 2021. By the end of the 21st century, the number of older persons is projected to reach 2.4 billion. In sum, there is no question about the magnitude and significance of population aging as a global trend with major social and economic implications. However, as emphasized in the political declaration and the Madrid International Plan of Action on Aging, and numerous reports of the Secretary General on related topics, population aging should be framed not only as a challenge, but also as a success story and as an opportunity. Those documents, as well as other United Nations publications, have focused on how societies can prepare for population aging and seize the opportunities that it brings, embracing the change that it represents for the health and well-being of individuals, while also recognizing the adjustments in social and economic relations that it necessitates. Indeed, preparing for the economic and social shifts associated with aging population is essential to advance socioeconomic development broadly, including for achievement of the Sustainable Development Goals. The COVID-19 pandemic has had disproportionate impact on the health and lives of older persons and is testing member states' preparedness for an aging society and their ability to effectively protect older people in times of need. The crisis has highlighted the specific and differentiated challenges faced by older persons, which are amplified by existing structures of inequality and disadvantage that are deeply rooted in ageism. Discriminatory provisions, such as age limits on access to healthcare and support, education, and adequate standards of living, social protection, and financial services, are common practice and therefore frequently considered legitimate. Older women are at a particular risk to the extent that ageism intersects with gender inequalities. The multifarious discrimination that women suffer during their lifetime has a cumulative impact in old age and thus renders them more likely than men to be deeply affected by any crisis, including the COVID-19 pandemic. The intersection of old age and disability similarly results in aggravated forms of discrimination. While many governments have taken measures that require employers to make reasonable adjustments to include workers with disabilities, this requirement may not necessarily apply to older workers experiencing diminished capacities or functional decline that may not meet the formal definition of disability. It is also important to recognize situations in which inequalities widen over the life course. Disadvantages experienced by groups such as migrant workers, domestic workers, and workers from ethnic minorities are often amplified at older ages. The absence of age is a clear ground for discrimination, and the Universal Declaration of Human Rights reveals a gap in the international human rights framework. As a result, many national anti-discrimination laws fail to address ageism in a holistic manner. Country experiences in dealing with the pandemic can be used to drive change and inform how our common agenda. I thank you for your attention. And from all of us here at the DESA Program on Aging in New York, we wish you all the best in your deliberations. Gostaria que estivesse aqui a Amal presente. Ela provavelmente está nos acompanhando lá de Nova York. E deixo shukran, agradecimento em árabe muito especial a Amal, que tem sido uma pioneira, que tem sido uma parceira de imensa importância e trouxe aqui um aspecto que é bastante importante. Em si, uma manifestação de idadismo. Todos os grupos considerados vulneráveis têm uma convenção específica que trata dos direitos deste grupo. Mulheres, indígenas, imigrantes, crianças, pessoas com deficiências. O único que não tem
uma convenção específica a nível da ONU para cuidar dos seus direitos. É o grupo que mais cresce no mundo, como ela trouxe ao falar que nós, muito em breve, teremos um número muito maior de pessoas idosas do que nós temos hoje, e vamos chegar ao final do século com 2.400.000.000. Gostaria de fazer uma ressalva aqui. O Brasil, que muitas vezes ainda é considerado um país jovem, já deixou de ser. A própria ONU coloca como um país envelhecido é um país que chega a 14% da sua população com mais de 60 anos. Nós já passamos. Só que a rapidez do nosso envelhecimento é muito diferente daquilo que aconteceu no passado. À França foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de pessoas idosas. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos, entre 2011 e 2030, nós estamos exatamente no meio do caminho. Então, há uma pressa muito grande, porque a grande conquista social dos últimos 100 anos, que foi a possibilidade de envelhecer, a expectativa de vida mais alta em 1900 era da Alemanha, com 46 anos. Nós chegamos no Brasil, antes da pandemia, a 77. Eu, quando nasci, tinha uma expectativa de vida de 43 anos. Meu sobrinho, nascido há 2 semanas no Rio, certamente chegará ao século 22, sendo ele fruto de uma família de classe média. Mas as desigualdades estão aí também. E o que eu gostaria de provocar vocês todos é em relação exatamente a essas questões tão fundamentais que, de certa forma, a Amal trouxe, da questão do gênero, da questão fundamental de direitos, das questões que vocês trouxeram, de como isso está inserido e embutido, nós somos frutos de nossas sociedades, e que só através de discernimento, só através de nós pensarmos muito sobre o que nós temos por dentro e que fazem com que essa superposição de vários tipos de ismos sejam tão importantes. Lembro aqui Angela Davis, a grande ativista em relação às questões do racismo nos Estados Unidos, dizendo-nos que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não basta não ser idadista, nós temos que ser anti-idadistas. Não basta não ser homofóbico, você tem que ser anti-LGBTista. Não basta você não discriminar por capacidade funcional, você tem que combater aquele preconceito em relação a pessoas com deficiência. E, certamente, num país como o nosso, as palavras de Angela Davis têm um peso muito grande, de não ser racista, mas sim, sobretudo, de ser antirracista. E quando isso tudo se sobrepõe, e a Amal trouxe essa questão do gênero, da mulher, tão flagrante durante a pandemia, nós temos que nos dar conta de que a pessoa que é negra, a pessoa que envelhece, a pessoa que é mulher, a pessoa que não tem a orientação sexual que é esperada, essa pessoa ela vai sofrer muito. Mas não tenham dúvida, se há um preconceito que nos une a todos, se é mais democrático que qualquer um, é o envelhecimento. Porque rico ou pobre, mulher ou homem, pessoa de uma classe social X ou Y, seja qual for a sua cor, ela acaba sofrendo aquilo que o Egídio nos trouxe e que Eda também, que são essas manifestações que são medidas através do idadismo. Nós vamos, então, abrir agora para perguntas, e já tem uma da Marisa Acioli, uma inquietação recorrente. Qual o motivo que afasta os representantes do legislativo e executivo no ganho que temos com o alargar dos anos vividos? Eu vou pedir, Ieda, que você comente
essa questão da Marisa Scioli, porque você tem há tantos anos observado e acompanhado, monitorado essas questões todas, inclusive através da sua militância. Não só você é uma acadêmica, mas você tem todo esse compromisso no desenvolvimento de políticas. O que você diria? Eu diria que os nossos políticos eles não olham para a questão da idade. Isso se manifestou muito claramente durante a pandemia. Existe um movimento de se mudar a idade que se considera idoso no Brasil, e isso tem prós e contras, várias questões já foram discutidas a esse respeito, inclusive politicamente, e ainda não chegaram a essa conclusão. Com as desigualdades que nós temos aqui no nosso Brasil, e com as desigualdades muito bem colocadas, inclusive pelo vídeo da doutora Amal, isso seria um não olhar para a realidade como ela de fato é. Eu acho que falta aos nossos políticos a sensibilidade de olhar realmente para as necessidades demandadas pela nossa população, e principalmente pela nossa população idosa. A questão da própria pandemia mostrou isso claramente, e se não fosse uma iniciativa da própria sociedade civil criando a Frente Nacional para o Enfrentamento da Pandemia nas instituições de longa permanência, o gerontocídio, como nós chamamos no começo, aqui no Brasil, seria ainda muito pior. É fato que quando foi feita a carta, o grito, que foi chamada de grito em prol dos idosos das instituições, e levado ao nível federal, de imediato eles disseram que iam liberar o auxílio emergencial para assistir às instituições para o enfrentamento da pandemia, e isso demorou muito tempo, mais de 8 meses, para ser liberado. Isso mostra uma falta de compromisso, na realidade, dos nossos políticos com as demandas e as necessidades da população idosa. Muito obrigado, Ieda. Há uma pergunta aqui, Egídio, que é do Marcos Fontoura, que, na verdade, é o nosso ponto focal do Centro Internacional da Longevidade para a questão de mobilidade urbana. E, nesses últimos tempos, você tem levado adiante essa campanha junto com o metrô. E nós sabemos que, especificamente na cidade, no município de São Paulo, o Conselho Municipal de Saúde e de Direitos das Pessoas Idosas tem feito uma campanha para voltar atrás a determinação do atual prefeito, na verdade, acho que já era mesmo do Covas, de terminar com o subsídio e com a gratuidade para as pessoas de 60 anos. Nós já falamos aqui de Alexandre Silva, nosso querido parceiro, também um ponto focal. Alexandre sempre mostra que para as pessoas que têm uns 60 anos, que vêm da periferia, que muito antes de você chegar lá aos 60, e que você tem necessidade, porque você não está usando o transporte público para passear, você tem a necessidade do transporte público porque você precisa ir à luta. E essa discriminação de voltar atrás e de terminar com essa gratuidade para aqueles que têm de 60 a 65 anos, um debate também que é corrente, porque há uma iniciativa a nível do Legislativo Federal de definir a pessoa idosa no Brasil como aquele que tem 65 anos, esquecendo que no Brasil nós envelhecemos precocemente e mal. Então, gostaria, Gídio, que você comentasse sobre essas perspectivas sua de acompanhar tudo isso e vivendo numa cidade como São Paulo, que está sendo palco dessa discussão fervorosa nos últimos meses. Como você mesmo falou, em que a desigualdade é gritante. Nós temos diferenças de expectativa de vida de 24 anos dentro de uma mesma cidade. E, obviamente, nós temos faces muito diversas do envelhecimento. Então, nós temos pessoas acima de 60 anos que são altamente produtivas e teriam condições de pagar sua passagem de ônibus ou de metrô, mas uma boa parcela delas, esse subsídio é muito importante, né? Então, quando a gente pega a população idosa como um todo, e como você mesmo falou, Kalash,
Nós temos um envelhecimento biológico em alguns segmentos da população muito precoce. Nós temos pessoas aqui que não conseguem atingir os 55 anos de idade, a expectativa média de vida é de 55 anos de idade, enquanto em outros bairros chega a ser mais de 80 anos de idade. Então, isso é uma reivindicação e é um movimento que tem que continuar e tem que se fortalecer, porque os idosos têm muito poucos direitos. Então, quando a gente fala em idadismo, a gente fala em estereótipos negativos e positivos, a gente foca nos negativos, porque eles superam em muito os positivos. E a mesma coisa em relação a direitos. Os direitos são tão poucos que você tirar mais um direito, um benefício do idoso, é mutilar mais ainda essa população. Nós realizamos, o metrô está realizando agora, e agora numa outra vertente, o metrô solidário, que é a questão de fomentar, como o Maurício falou, a empatia entre os diversos segmentos etários. E fomentar a empatia de tal forma que você consiga reduzir um pouco as atitudes discriminatórias e preconceituosas, né? Mas eu acho que, como tudo no Brasil, e como a própria Ieda falou, existe um velamento em relação à população idosa, né? Existe um desconhecimento que é fruto de um idadismo, porque essas pessoas têm acesso a informações de que a população idosa é uma população produtiva e que você fomentar um envelhecimento saudável é economicamente e socialmente importante para toda a sociedade, sobretudo, como você falou, para um país já envelhecido, em que nós temos mais de 15% da população constituída por pessoas acima de 60 anos de idade. Está sem som. Da Marília. Marília, você, através do Observatório do Envelhecimento de São Paulo, você tem, e também trabalhando, como você tantos anos trabalha com a mão na massa, executando uma tarefa de realmente observar e atuar. Eu gostei muito daquilo que você disse, de que é necessário a gente pensar, sentir e agir. Essa mudança de paradigma que tem que começar dentro de você. Você observa, ao longo dos últimos, 15 anos, 20 anos, uma mudança de atitude? Você acredita que nós estamos fazendo avanços ou nós ainda estamos num passado preso naquela mentalidade de que este não é um tabu que mereça valer a pena nós estarmos combatendo? Kalash, eu penso que nós tivemos avanços e, ao mesmo tempo, retrocessos. Desde que comecei a trabalhar com envelhecimento, eu creio que muita coisa já mudou. Eu acho que nós tivemos um avanço no marco legal, de benefícios, de direitos, de concessões. Quando eu comecei a trabalhar com a pessoa idosa, não tinha Estatuto do Idoso, que é aliás, 18 anos de Estatuto do Idoso nós celebramos agora no dia 1º de outubro. O Estatuto do Idoso, ele veio assegurar direitos, e ele é amplo, geral, contempla as maiores necessidades da população idosa, que mais interessante ainda, estão fundamentados na Constituição de 88, não é? Então, a gente, em 2003, teve específico para a pessoa idosa. Para mim, o Estatuto do Idoso é um grande avanço. Entretanto, quando olho para o nosso Brasil, que eu falo que é tão desigual, eu penso que nós estamos assim, nós temos uma intenção, mas nós não temos ação. Quando você olha a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde do Idoso, Política Nacional de Assistência Social, ou seja, o nosso marco legal, ele é avançado, mas, infelizmente, ele não é prático, não está instituído nos 5.695 municípios brasileiros. E eu vou te dar um exemplo. Centro-Dia do Idoso, já está previsto há mais de 20 anos, desde 96. Quantos municípios brasileiros têm oferta de política pública de centro-dia para o idoso? Baixíssima. Na cidade de São Paulo, nós não temos 20 ainda, que atende em média 30 idosos por dia. Ou seja, um direito assegurado, uma boa intenção, inclusive pelo legislador,
como você disse aqui, dos políticos, que eles fazem a questão das políticas serem oficializadas através das suas aprovações nas câmaras, nos diversos cenários que elas têm que transitar, mas não existe na prática. Retrocesso, então é isso, eu desejo a boa intenção, mas a falta de execução. Por exemplo, esse assunto que nós acabamos de comentar agora, da perda de um direito que já estava assegurado aos idosos da cidade de São Paulo. Quando aconteceu isso, eu procurei em todas as capitais do Brasil quantas delas já estavam com esse direito para 60 anos, porque o Estatuto assegura 65. Pouquíssimas. São Paulo era uma delas, que tinha o direito já assegurado desde 2013, se não me engano, pelo Haddad. Na calada da noite, e aqui eu vou já pegar um pouquinho da pergunta que você fez anteriormente, destinada a Ieda, em relação aos políticos, né, as políticas. Veja, na calada da noite fizeram um pacotaço para resolver um monte de coisa, entre elas a perda do direito do idoso ao benefício de 60 a 64 anos. E aí, Kalash, quando a gente pensa, olhando no retrocesso dos avanços, eu sinto que este movimento uniu e deu uma identidade, tanto é que saiu um coletivo que é forte ainda, que tratou desse assunto, mas continua ativo em relação à pessoa idosa. Por que políticos não respeitam a população idosa? Porque a população idosa é muito tímida em relação a se posicionar, a dizer, eu sou idoso, eu voto ainda, eu quero continuar votando. Ou, mais ainda, uma população idosa às vezes não se reconhece como envelhecido, o velho é o outro. Então, eu sinto que a participação popular, o protagonismo da pessoa idosa, isso vai mudar para que as coisas aconteçam. Nós não somos um movimento valorizado. Se você não é valorizado, você não é respeitado. Ninguém nos olha, sabe, quando faz uma campanha política, como um elemento importante. Defende cachorro, todos os cachorros têm direito de ser defendidos, os animais, o meio ambiente, mas para o segmento idoso não tem esse compromisso político. Então, eu sinto que nós precisamos avançar. Mudou. Muitas coisas que nós falávamos há 20 anos atrás, hoje a gente ainda repete, mas já há um entendimento maior. Mas nós temos muito que andar nesse sentido. E quanto mais andar,